Oi, pessoal do sétimo ano, essa é a nossa aula de arte, tá? É um capítulo muito legal que vocês vão encontrar ele no caderno 2 do livro do Ético, capítulo 1, tá bom? Abram um livro de vocês, deixem sobre a mesa e vamos acompanhar a nossa aula, tá bom? A gente vai falar hoje sobre sons e música. Isso vocês entendem muito bem, né? Deixa eu perguntar para vocês qual a sua música preferida. Acho que você tem várias, né, músicas preferidas e a gente costuma mudar a nossa música preferida de tempos em tempos, né? Qual o seu ritmo musical preferido? Esse aqui não costuma mudar com tanta facilidade, não é não? Então, vamos estudar hoje um pouquinho sobre sons e música na arte, né? A gente vai estudar paisagem sonora, instrumentos musicais e orquestra. A humanidade encantou-se pelos sons do mundo e passou há muitos milênios a buscar formas de unir e criar sonoridades para transformá-las em músicas. Então, existem vários sons na natureza e as pessoas sempre, obviamente, escutaram esses sons. Só que as pessoas começaram a ver que a junção desses sons poderia se transformar em algo muito melhor, chamado de música, tá certo? Qual o som da natureza que você mais aprecia? O meu é o canto dos pássaros. E vocês? O que vocês mais gostam de ouvir na natureza? Som do barulhinho de uma chuva? Uma cachoeira? Um rio? E aí? Qual o seu som preferido na natureza? Eita! Paisagem sonora. Uma paisagem sonora é composta das sonoridades que existem em determinado local. Essa paisagem sonora vai ter interferência humana, o barulho que a gente faz normalmente. Eu estou falando, é um som que eu estou produzindo, tá? Um som natural, que vem, obviamente, da natureza. Um som que vem das indústrias, que não é um som muito agradável, né? Ou da tecnologia. Olha para essa imagem aqui, olha esse tanto de ruído que essa pessoa está escutando, ela não aguenta mais escutar tanto barulho, é como todos falando ao mesmo tempo e ninguém sem entender nada, carro buzinando, indústrias fazendo seus sons. Então, isso também pode ser caracterizado como poluição sonora, que vocês devem ter estudado com a linda professora de geografia de vocês. Se não estudaram ainda vão estudar, tá bom? Paisagem sonora. Cada cultura, cada povo tem um ambiente próprio e, portanto, uma paisagem sonora própria. Essa imagem aqui, vocês acham que é uma imagem que remete à sonoridade de uma cidade ou do campo? Tá me parecendo uma cidade, de uma cidade, né? A sonoridade, olha, buzina, apito, sinal, tudo aqui fazendo barulho. Sinal fazendo barulho, nossa senhora. Então, vários barulhos. Olha, aqui é o barulho do motor do carro, barulho de buzina. Então, gente, aqui na cidade, os sons vão ser diferentes daqueles sons encontrados, por exemplo, aqui, ó, no campo. Ah, como é bom, né? Como é bom estar no lugar, seria bom a gente estar num lugar como esse, os sons que a gente escuta, o vento, os pássaros, os animais, né? Então, aqui os sons são outros, né? E muito agradáveis aos ouvidos, tá bom? Em arte, a gente está vendo aqui, ó, uma instalação sonora em 40 canais. Presta atenção aqui, ó. Tá vendo essas caixas de som? Quando a gente, instalação, a gente pode entrar, quando a gente vai olhar uma obra de arte como essa, a gente entra aqui e acaba passando por cada caixa e ouvindo os sons que vêm de cada caixa. Cada caixa dessa emite o som de uma pessoa cantando, obviamente a mesma música, né? Um coral cantando, uma pessoa cantando. E aí elas unidas aqui, ó, de maneira bem distribuída, não é de maneira aleatória, formam uma sonoridade extremamente agradável aos ouvidos, né? Isso aqui é uma expressão artística belíssima e muito interessante, muito criativa. Aqui, instrumentos musicais. A harpa. A gente costuma ver lá naqueles filmes de princesas que a gente assiste, as harpas, né? A harpa, pessoal, é um instrumento de cordas a ser dedilhado, né? Você toca ele dedilhando. Primeiro momento, quando se descobriram as harpas, né? Foi lá no Egito, os egípcios, os fenícios,
Eles atiravam de arco e flecha e aí perceberam que o som da flecha, quando passavam ali pelo arco, né, davam um som, tinham um certo som. E aí transformaram isso aqui num instrumento, né? Quando as flechas passavam pelos arcos, tinha um som que era emitido, e a partir dali foi criado esse instrumento chamado de harpa, que o som é belíssimo, um instrumento de corda. Aqui é um xilofone, tá? Palavra grega que significa sons de madeira. Aqui, ó, são peças de madeira, tá? Que a pessoa vai tocando as placas de madeira que funcionam como um piano. Ele é datado aí do século XIX. A gente caracteriza ele como um instrumento de percussão, sabe? Tá bom? Aqui, ó, o alaúde, um instrumento de cordas que servia para acompanhar o canto. No primeiro momento, o alaúde era tocado dedilhando, mas se perceberam, se tocasse com arco, como, por exemplo, no violino, com aquele arco, o som emitido pelo alaúde também seria muito agradável. Então, ele primeiro foi tocado com os dedos, dedilhando, depois com o arco. Aqui é a corneta, é um instrumento que o som é produzido pela vibração dos lábios do músico, né? Ele coloca os lábios aqui e a vibração dele produz um som. É particularmente usada no jazz, na música clássica e também na execução de toques militares. Antigamente, pessoal, a corneta era muito utilizada para avisar que o correio estava chegando nas cidades, né? Tocava a corneta e aí avisava as pessoas que ouviam, já sabiam que o correio estava trazendo as cartas para aquela cidade. Num primeiro momento, a corneta foi feita de chifres, de corno animal, por isso que tem esse nome, corneta, porque vem do chifre, corno do animal, tá bom? A flauta é um dos instrumentos mais antigos que se conhecem, tá? Ela pode ser de madeira ou de metal, ela é bem antiga, um dos mais antigos conhecidos, tá? No primeiro momento, lá antigamente, ela era feita de bambu ou até de ossos de animais, certo? Aqui o trompete, também conhecido por clarim ou pistão, é um dos instrumentos mais agudos que existem, tá, pessoal? Foi encontrado um trompete na tumba do faraó Tutankhamon. Gente, é antigo, tá bom? Há cerca de 3.000 anos atrás o trompete já existia. Então, lá na tumba do faraó foi encontrado um trompete, certo? Aqui, a trompa é um instrumento de sopro da família dos metais, indispensável para a orquestra sinfônica moderna, né? Ela é assim, né, de metal atualmente, mas antigamente ela era feita de chifre de animal, aquele chifre de animal que era bem enrolado, aí fazia a trompa, né? O som é bem diferente dependendo do formato do chifre. Por isso que eu venho falando aqui várias vezes que alguns instrumentos eram feitos de chifre, tá bom? Mas dependendo do formato do chifre, o som era diferente, certo? Da forma como se toca também o instrumento. O violino, instrumento de cordas friccionadas, tem timbre agudo, é brilhante e estridente. Violino, é belíssimo o som produzido por um violino. E eu acho que é um dos instrumentos mais difíceis de serem tocados, depois da sanfona, que eu acho que sanfona a pessoa tem que ter 2 cérebros para tocar sanfona, viu? Depois do maestro, pessoal, isso aqui é quem comanda uma orquestra, tá? O violino. Depois do maestro, o violino tá lá no topo, tá? Como quem comanda uma orquestra. Saxofone. Ele foi inventado em 1940 por um belga chamado Adolphe Sax. Aí vem o nome, né, tá? Ele não evoluiu de nenhum outro instrumento, diferente daqueles outros que eu vinha falando, que foram encontrados há 1.000 anos, 3.000 anos, que eram de ossos, não evoluiu de nenhum instrumento, ele já surgiu sendo saxofone. Ele, aparentemente, você olha assim e você acha que ele é da família dos metais, mas não, ele é da família das madeiras, porque o som ele vem de uma palheta na boquilha de madeira, tá bom? Na boquilha do instrumento, ela é de madeira e o som vem de lá, tá bom? De lá. Tá certo? Orquestra. A história da orquestra e a história da música musical, elas se confundem, vem da Grécia Antiga.
os espetáculos eram encenados em teatros ao ar livre e aquele lugar onde se realizavam aquelas apresentações o nome do lugar era orquestra. E aí, séculos mais tarde, quando esses grupos musicais, a orquestra ia se apresentar, aqueles vários instrumentos sobre um palco, que lembrava aquele palco onde eram apresentados os espetáculos gregos ao ar livre, que tinha o nome de orquestra, tá? Aí acabou dando o nome, né, esse tipo de apresentação ao grupo de orquestra, porque remete ao nome do lugar onde eram apresentadas as peças teatrais, tá bom? E orquestra, pessoal, não é aleatório, tá? A distribuição dos instrumentos ao longo desse palco, tá? Olha aqui, em amarelo, aqui ficam os instrumentos de percussão. Do lado azul mais claro, instrumentos de sopro. Mais escurinho, instrumentos de corda. Então, não é de maneira aleatória. A orquestra é distribuída de maneira que o som chegue ao espectador da maneira mais limpa, da maneira mais suave, da maneira mais agradável aos ouvidos possível, tá certo? A família de instrumentos que compõem uma orquestra e onde alguns deles se localizam, tá? É isso aqui que a imagem está mostrando. E agora a parte mais legal, que sei que vocês amam, a nossa agenda. Aê, todo mundo feliz. Vocês vão fazer a página 7 e enviar para ravenafeitosaepp@gmail.com. Não é para meu WhatsApp. Caso não tenham dúvida qual é a tarefa, lembre de voltar no vídeo, pessoal, e ver a tarefa aqui. Não vou ficar mandando no grupo qual é a tarefa não, tá bom? Vocês têm que assistir o vídeo completo, ver a agenda, anotar a agenda, anotem a agenda para que vocês lembrem, tá certo? Vocês vão enviar dia 26/5, de 8 às 18 horas para meu e-mail, nunca para meu WhatsApp, tá certo? Então, pessoal, vejo vocês na próxima semana. Beijo, beijo. Tchau, tchau.